Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Você está no canal Querigma BR, eu sou o Bruno, não estou sozinho, estou com meu amigo Ronaldo. Fala pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje, Brunão... Hoje eu tô ansioso demais, meu Deus do céu. Hoje eu vou pedir conselho. Eu também, eu vim preparando esses conselhos a minha vida toda, porque hoje a gente tá com o mestre aqui. Hoje a gente vai criar juízo, né? Sim. Com bons conselhos, né? Exato. A gente toma decisões corretas, vamos dizer assim, né? Hoje, se você tiver alguma dúvida, também já deixa no comentário, porque é o dia. É o dia. É isso. Quem que tá com a gente hoje? Vamos já falar? Vamos. Sem suspense, assim? Sem suspense. Então vamos lá. Ele que era o top 1 da nossa lista, um pastor que a gente ama de coração, além de tudo, nosso professor de teologia, o nosso pastor, um homem que a gente se inspira muito. O nome dele é Altair Mateus, 51 anos de fé, casado há 47 anos com a Ruth, pastor há 47 anos, pai de 3 filhos, pastoreou 9 igrejas, fundou 4 igrejas pessoalmente, mestrado em teologia pastoral, licenciatura plena em filosofia, curso em psicologia e história e guia de viagens também em Israel e muito mais coisas que não a gente ia passar o podcast todo falando aqui. Pastor Altair Mateus, seja muito bem-vindo, a gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço o convite e sinto-me honrado de poder estar com vocês aqui. Obrigadão, pastor. Que episódio, hein, Ronaldo? É muito esperado, né? Muito Eu acho esperado. que hoje a gente vai poder... Como é bom, né? Conversar com alguém de Deus, experiente, que tem muito a passar pra nós, né? Sim. E... Pessoal, é o seguinte, o que a gente quer falar hoje com o pastor Altair? Nós vamos aproveitar ele ao máximo aqui. Segundo a palavra de Deus, é muito bom que a gente viva sob bons conselhos, né? A palavra tem um provérbio que eu até trouxe aqui pra gente. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Em algumas versões aí há segurança. Então, hoje a gente vai conversar com o pastor sobre bons conselhos, sobre questões que as pessoas procuram muito, os pastores, né, pastor Altair? Eu acho que muita gente te procura para aconselhar, né, na igreja. E antes da gente ir para os patrocinadores, já quero posso deixar a primeira pergunta? Bora, já vamos começar. Pastor, normalmente as pessoas te procuram para aconselhamento e normalmente é para quê? Qual o tema mais comum, assim, que as pessoas enfrentam problemas, enfrentam dificuldades e elas vêm te procurar? Relacionamento conjugal ganha longe de Casamento. casamento. É muito, né? É muito. Eu imagino. Por que será? Será que a gente não tá sabendo conviver? Porque casamento não é uma coisa fácil, né? Aham. Pensa 2 pessoas vindas de cultura, microcultura diferente e morar na mesma casa e criar filhos e dividir a vida financeira, cada um veio de um lugar. Só para ter uma ideia, o pai da família número 1 é um cara cheio de autoridade. Uhum. E a mãe bem pianinho lá. Uhum. E o pai da família número 2 deixa a mulher dominar a casa e mandar. Aí o filho do lar número 1 casa com a filha do lar número 2 e o pau vai quebrar. É isso mesmo. Já disse, o problema já tá construído aí, né? Já está construído. Então agora o pastor vai levar pior, né? Porque Quem resolve é o pastor. o pastor vai ter que mostrar para eles que eles são de microcultura diferente, que eles têm origem diferente. E aí, agora tem que conviver e aprender. Outra situação, o filho é único. Quando ele casa, ele não quer dividir nem com a esposa, que não aprendeu a dividir com ninguém. Verdade. O pau vai quebrar de novo. De novo. E o pastor vai levar a piola para ele. E aí na Bíblia tem tudo, né, pastor? A Bíblia tem tudo. Pra casamento. Não só
não só implícito, mas também explícito. Porque às vezes o texto fala sobre o assunto, mas geralmente quando o texto fala sobre o assunto, depois vem um exemplo vivido. Entende? E no caso do Novo Testamento, a maioria desses textos de convivência ou de vivência são as parábolas de Jesus, mas no Velho Testamento são personagens de carne e osso. Verdade. Errando, os exemplos dos erros deles, né? Errando e de vez em quando acertando, e corrigindo, perdoando e pedindo perdão. Eu acabei de vir de um aconselhamento conjugal agora. Olha, tá fresquinho. Tá. Mas como é bom ter um pastor, né, Bruno? Acho que todo mundo, né? Se você frequenta uma boa igreja, tem um bom pastor, isso é bênção para nossas vidas, né? A palavra fala isso. O pastor zela pelas nossas vidas, né? Não deve ser fácil. Tantos problemas para aconselhar. Mas é prazeroso. É. Sabe qual é a maior alegria de um pastor? É ver que as coisas estão dando certas. Porque Deus está usando ele para ajudar pessoas. Isso é maravilhoso, né? Não tem preço. É maravilhoso. Eu acho que já deve ter chegado muito casal quebrado a ponto de falar, não, a gente só veio aqui pra separar mesmo. E o Senhor vê renascer algo ali, a paixão, o amor, a construção de novo, né? Já estou lembrando de uns 3 ou 4 aqui. Que lindo, é demais isso. Tá vendo, gente? Olha o que vocês vão ouvir hoje, né? É muita Na nossa igreja tem um casal, que eu vou omitir nomes. Certo. Sim. Estavam separados há 15 anos. E eu encontrei o marido num lugar e a mulher no outro. Conversei com os dois, reuni os dois na minha casa, almoçaram comigo e estão juntos há 20 anos. Olha isso. 15 anos separados. E aí eles voltam e já estão há 20. Isso. Que bênção. Que bonito, né? Só um exemplo. É maravilhoso. Não tem nada mais satisfatório, prazeroso do que o ministério, gente. É a coisa mais... Se eu pudesse começar de novo, eu seria pastor de novo. Mais 47 anos. Depois de 47 anos eu ia dobrar. Pastor, é interessante o senhor falar isso, porque hoje em dia a gente vê tanto pastor reclamando, né? Assim, eu vejo a questão do pastor e aí você já fica, ai meu Deus, é tanto problema, tanta dificuldade, por os pastores externarem isso, né? E tem esse lado gostoso de você estar fazendo a obra, de estar servindo a Deus, e ouvir o senhor falar isso, eu acho que deve ser um refrigério para quem tá começando. Tem os espinhos, mas aonde não tem espinhos? Entende? Agora, os resultados são tão maravilhosos porque Deus não falha, Deus não erra. E a gente tem Ele como patrão, né? As pessoas que reclamam muito, geralmente, é porque tem outro foco. O foco dele é ter um salário. Nós vamos até falar sobre isso, que parece que eu vi alguma coisa aqui. Ou o foco dele é ter um nome, uma fama. Sim. E o pastor não foi chamado nem para ganhar dinheiro e nem para ser famoso. Ele foi chamado para servir a igreja. Aí, se ele estiver no lugar dele, ele não tem dificuldades. Verdade, pastor. Verdade. Eu servi a primeira igreja de Osasco 17 anos. Foi um prazer, uma imensa alegria. Entreguei a igreja o dia que eu quis, o conselho não queria receber. Porque são meus amigos, meus irmãos. A vida conjugal de quase todo o conselho eu tratei, cuidei, ajudei. É muito prazeroso, gente, saber que o nosso Deus Todo-Poderoso nos usa vasos frágeis para abençoar pessoas. Não tem nada melhor do que isso. O ministério pastoral é bonito, né? Não é fácil, né? Mas é bonito. É lindo. Não, ouvir isso, o coração começa a pegar fogo já. Bom, pastor, a gente vai falar muito de muitas coisas ainda. Esse foi só uma introdução. Vamos falar dos nossos patrocinadores, que são aqueles que nos apoiam, aqueles que acreditam nesse projeto, nesse podcast. E são servos de Deus também, né? Então, primeiramente a Agência Verbo. Quem é a Agência Verbo, pessoal? Se você está precisando para sua empresa, para o seu negócio, para sua página de criação de conteúdo digital, administração de redes sociais, tráfego pago, entre outros serviços de publicidade e marketing, você pode procurar pela Agência Verbo.
Tem a página deles no Instagram, então Agência Verbo, é esse amarelinho aí que você tá vendo. Tem também um telefone, se você prefere entrar em contato por telefone. O DDD é 15, o pessoal, eles são lá de Itapetininga. Então tá aí, ó, DDD 15 98807 4898. Repetindo aí, 15 98807 4898. Obrigado, Agência Verbo, por acreditar nesse trabalho. Que Deus abençoe vocês e todos aqueles que são clientes de vocês. E tá aí as melhores escolas de Carapicuíba, Renova Kids e Colégio Renova. Ronaldo, olha que detalhe e que informação boa que eu vou trazer hoje. Opa, novidade. A partir de outubro, para quem não é ainda da família Renova, as matrículas estão abertas. Então, a partir de outubro. Setembro, para quem já já faz parte dessa família, já faz parte de alguma dessas escolas, já estão abertas as matrículas. Uhum. E aí o detalhe que é interessante é o quê? São escolas cristãs, são escolas que trabalham com o Mackenzie, que tem inglês, que tem aula de luta, que tem aula de balé, que tem aula de libras, que tem aula de religião. Que escola é essa, cara? É uma escola sensacional. É diferenciada. É diferenciada, nós temos o infantil, nós temos o Fundamental 1 e a partir do ano que vem o Fundamental 2 também. Então, se você falar o nosso nome, Querigma, assistir vocês lá no Querigma, você vai ter um desconto em qualquer uma das unidades, tá bom? Corre lá e acessa o Instagram, acessa o WhatsApp também, chama eles que você vai ter um descontinho. Aproveita, pessoal. Bênção de Deus. Renova. E, para finalizar aqui nossos anúncios, temos o Brutus. Temos o Brutus? Brutus Burger. Olha só, pessoal. Se você é da região de Osasco, Carapicuíba, Barueri, quer comer aquele lanchão que é maná do céu aí para você, para sua vida, para sua família, chama o Brutus. Tem aplicativo, tem na internet e tem cupom de desconto do Querigma. Se você entrar no aplicativo do Brutus, pedir o seu lanche e colocar o cupom Querigma20, você vai ter 20% de desconto no seu pedido. Muito desconto. Não 20%. É 10, não é 15, é 20%, tá bom? Tem um QR Code aqui no canto, eu nunca acerto a posição, mas tá nesse lado aqui. Um dia você acerta, irmão. Você pode escanear aí o QR Code do Brutus, tá bom? E pedir o seu lanche lá, e o nosso daqui a pouco tá aí. Tá chegando. É isso aí, não vejo a hora do nosso lanchinho. E voltando pra conversa... Esse a gente fala no meio. Esse aí daqui a pouco vamos fazer um suspense. Pastor, um dos nossos sonhos, eu acredito que o Ronaldo também partilha disso, e eu tenho uma expectativa muito grande de um dia ir, é chegar a conhecer Israel. E o senhor já foi muitas vezes pra lá, leva muita gente pra lá, conhece muito bem aquele lugar, é quase o seu quintal lá, né? E a gente queria saber como que é a experiência de pisar em Israel, olhar para passagens bíblicas e tá lá ao mesmo tempo e você conseguir visualizar isso. É algo diferente quando se está lá em Israel? A gente queria tirar essa dúvida. Só para ter uma ideia, quando você chega no aeroporto de Tel Aviv, você desce do avião e você pisa no chão, você está pisando onde Dorcas foi ressuscitada. Olha. No aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Foi ali que Dorcas ressuscitou. Ali que Dorcas ressuscitou. Olha só. Ali no tempo bíblico era qual cidade? Era Jope, né? Lida. Lida. E aí você sai do aeroporto e você vai para Jerusalém, que é a cidade mais importante de Israel. Uhum. Aí no caminho você vai pisando na história e nos textos bíblicos até chegar em Jerusalém. E quando você vai chegando em Jerusalém, que você avista a cidade de longe, então você está na aldeia de Emaús, onde aqueles 2 discípulos reconheceram Jesus na hora da oração. É assim, simplesmente assim. É fantástico, eu tenho muita vontade de ir para lá. E um dia eu vou conseguir ir com você, pastor. Eu quero ir com você porque você conhece a Bíblia, consegue... aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Eu já vi os seus vídeos, né? E eu fico me sentindo lá. Meu Deus, eu quero um dia estar ali. Então vai ter que ir logo, porque eu já tô com 70, hein? Não, pastor. Eu ainda tenho que juntar um dinheiro aí. O Ronaldo vai me ajudar nisso aí. Quem sabe a gente vai junto pra lá, né? Então... quem sabe o Querigma Store aqui, ó. E ajuda a gente a chegar em Israel. Eu estarei indo pra lá, se Deus quiser, no dia 1º de novembro de 2025. Aí.
Próxima viagem Dá Dá tempo. com caravana. Caravana, vamos fazer Egito e Israel. Eu creio nisso. Que bênção. Se o pessoal que estiver assistindo quiser procurar pra ir na caravana do senhor, como é que faz? Só anotar o meu telefone e ligar. Quer falar pro pessoal? Falo 94747-1981. Aí. A sua chance de ir pra Israel Com tá o mestre. batendo na sua porta. Essa oportunidade, porque não adianta, né, pastor? Às vezes ir pra Israel e não tá com a pessoa certa do lado, né? Exatamente. E dá para dividir em 2 anos para pagar. Olha 2 Sem anos. juros nenhum. Eu vou conseguir. Um dia eu vou também. Eu não sei se vai ser agora em novembro de 25, mas quero muito ir. Ô pastor, e como que é? Aí você vai andando por Israel e vai revivendo, né, os textos bíblicos. Isso. Vai visualizando. E o que você pode dizer, assim, de experiência que o senhor já teve lá? Ou de curiosidades sobre Israel? Alguns milhares, né? Muitas, né? Que eu já fui 21 vezes a Israel. 21. Já levei mais de 1.000 pessoas para a Terra Santa, né? Então, tem muitas experiências, muitas marcantes mesmo. Experiências tremendas. E cada vez que a gente vai, a gente tem experiência num lugar diferente. Uhum. Experiência da presença de Deus, entende? Sim. Mas eu vou só comentar uma então, tá? Tá bom. Tá bom. O Monte das Bem-aventuranças. O Monte das Bem-aventuranças não é o sermão do Mateus capítulo 5, 6 e 7 não é um texto simples, um texto comum. Uhum. É um texto especial. Sabe por quê? Por quê? Porque ali é o discurso do rei. Por exemplo, quando vai ter eleição daqui mais uns 2 semanas aí e tal, aí o prefeito vai ganhar a eleição, não é? Vai ganhar. E ele vai fazer um discurso, vai falar sobre o plano de governo dele. Certo. Mateus 5, 6 e 7 é o plano de governo de Jesus. Uhum. E eu só descobri isso lá no Monte das Bem-aventuranças. Porque tudo mostra isso ali. A situação geográfica, por que ele foi naquele lugar, o que dava para ver dali. Então, quando eu paro naquele lugar com as pessoas, ali eu gasto mais ou menos 1h30, 2 horas. Nossa. Porque eu vou falar sobre o plano de governo do rei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Isso é nos governos anteriores. No meu governo vai ser assim. É bem isso. Nossa. Agora, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você já vai ler com outros olhos. Porque você sabe que é o discurso do rei. O rei que chegou e que vai governar. Agora vai ser assim. E na igreja é do jeito que o rei já estabeleceu. E quando o reino dele se cumprir, porque vai cumprir a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, aí vai se cumprir em toda a terra. Então teremos o milênio. Uau. Que isso, hein? E essa não é aquelas promessas de político, né? Não. São fiéis e verdadeiras. Né? Passarão os céus e a terra. Vocês esperaram tanto por um rei, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Olha isso, Cheguei. fantástico. Muito forte, né? E, pastor, você vê também profecias que foram feitas na Bíblia se cumprindo em Israel nesses últimos tempos? Você consegue enxergar isso, visualizar? Assim, eu tenho profecia que está cumprindo agora. Que é uma bem verdinha ou que é uma que já cumpriu há 50 anos atrás? Eu queria... Fala as duas. As duas. As duas. Então vamos lá, bem rapidinho. Isaías capítulo 60. Isaías 60, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, versículo 4. Isaías 64. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Há uns 10 anos atrás, eu não vou dizer a data porque eu posso errar, eu estive na Inglaterra. Eu sempre vou na Inglaterra, né? Eu acabei de chegar de lá. E eu conheci um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e lutou em Israel. Esse soldado agora já é falecido.
E ele me contou uma história. Ele não era cristão. Ele se converteu antes de morrer, morreu salvo por Jesus, mas ele não era cristão nessa época. E ele me contou que quando os judeus começaram a chegar do Holocausto, naqueles navios, o porto de Haifa, no norte de Israel, estava assoreado porque fazia 1814 anos que Israel estava fora da terra deles. Não virou terra de ninguém. Sim. Os turcos eram pobres e não tinham condição de cuidar do país. Então o país estava abandonado. E os portos assoreados desde muitos anos. E os navios chegavam e paravam lá longe. E aquelas pessoas magras, né? E sofridas e tal, vinham e não tinham condição de andar naquela água que dava aqui no peito. Então elas vinham e desciam do navio lá longe, porque o navio não chegava aqui. Então foi feita uma fila de soldados britânicos, uma fila indiana, um do lado do outro. E aí eles viravam assim, ficavam um do lado do outro, era uma fila indiana, mas depois eles viravam para poder fazer o serviço. E as pessoas iam saindo do navio e iam de colo, de braço em braço, até chegar na praia. As mulheres e as crianças. E o texto diz: levanta ao redor os olhos e vê todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Sensacional. Literal. É muito perfeito o cumprimento, né? Entende? Sim. Isso é Que lindo. É um exemplo. Este é um exemplo de 50 anos atrás. Vamos de hoje, Zacarias capítulo 12. Zacarias 12, vamos lá, pode ir lá no texto, né? Pode. Fica à vontade. Então vamos, Zacarias 12. Pega aí a sua Bíblia, você que está em casa, e olha aí na Zacarias 12 junto comigo, que você vai ver que coisa tremenda que é isso. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia antes do Malaquias. Você abre no capítulo 12 e você vai ver o que está acontecendo agora em Israel. Agora que eu estou falando é hoje à noite. Eita. E a semana passada, e o mês passado, e o mês que vem. Está acontecendo isso agora. Israel está vivendo este momento profético. Olha o que diz aqui. Zacarias capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 3. Naquele dia, que dia que é hoje? 20? Dia 20. 20 de setembro. Naquele dia 20 de setembro, 19 e 18, naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. O que aconteceu com Hezbollah? O que aconteceu com Hamas? E contra ela se ajuntarão todas as nações. Ok? Está cumprindo ou não? Total. Sim. Naquele dia, diz o Senhor, eu ferirei de espanto os cavalos e os cavaleiros. Isso é todo objeto de guerra. Eu ferirei de espanto. E de loucura os que montam sobre ele. Sobre a casa de Judá eu abrirei os olhos e eu ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Quer dizer, qualquer artefato de guerra vai ser vencido sem problema. Então os chefes de Judá pensarão naquele dia. Assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém. Aí eu fui a Israel agora, em maio. Sim. Aí cheguei lá, chamei um judeu, um cara inteligente, arqueólogo, e eu perguntei para ele. Eu falei, o que vocês acham? Por que Israel está vencendo tudo quanto é guerra, tudo quanto é batalha? Ele falou assim, as nossas lideranças pensam que é a mão de Deus que está agindo aqui. Naquele dia, os filhos de Israel dirão, os chefes de Israel dirão, é a mão de Deus. Está escrito Olha aqui. Olha. Ok? Nossa, que forte, hein, pastor? Essa eu não sabia, não. Até a frase que eles afirmam, né? Tá literalmente escrito, né? Tudo. Nossa, que forte. Então Israel vive promessas até hoje. Promessa. E tem uma coisa, eles serão vencidos um dia, e não vai demorar muito. Aqui no capítulo 14, só virar uma página. E aí, chegar o momento que eles vão perder.
Um terço da cidade vai para o cativeiro, um terço vai morrer e um terço vai ficar na cidade. E vai ser oprimida de tal maneira que eles vão gritar Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. E aí Jesus chega no Monte das Oliveiras. Esse já é o capítulo final da história. Capítulo 14 de Israel. Zacarias. A gente vai ter que fazer essa escatologia, Brunão. Vamos ter. Gente, não tem como. A gente vai ter que entrar nesse assunto em um outro episódio, porque é muito rico. Só em Zacarias a gente já tá aqui sedento por mais, né? Então, imagina, Apocalipse, Tessalonicenses, todos os textos escatológicos que tem pra gente conversar. Pastor, você volta pra falar sobre escatologia, hein? Volto, com o maior prazer. E continuando os conselhos, a gente tem aqui uma pergunta, né, que a gente captou aí nesses tempos, que é: me decepcionei com a minha antiga igreja, hoje eu creio muito e amo a Jesus, mas não tenho vontade de ir para a igreja alguma. O que devo fazer? Quem é o nosso melhor conselheiro? Espírito Santo. A pessoa bendita do Senhor, né? Amém. Seja no Espírito Santo, ou seja na pessoa de Jesus. Então vamos pensar em Jesus, que é um da Trindade. Amém. O que é que Jesus fez? Jesus tinha na igreja dele um ladrão e traidor. Ele tinha um arregão. Tinha um arregão lá. E negacionista, que era Pedro. Negou que conhecia Jesus, era arregão. Não foi ou não foi? Foi. Arregão é uma palavra bem voga agora, né? Por causa desse cara aí que tá falando. Bom, tinha dois que eram interesseiros, o João e Tiago, que queria sentar um à direita e outro à esquerda dele no reino dele. Tinha uma mãe que defendia os filhos e queria fazer tudo para favorecer os filhos. Queria corromper o reino de Jesus. E por fim, os 12 o abandonaram e fugiram. E Jesus não desistiu da igreja por causa disso. Aí esse Nutelinha aí, só porque está decepcionado com uma pessoa, larga a igreja inteira. O que é isso? É verdade, pastor. Decepção a gente vai ter, né, pastor? Vai ter. Neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, você quer uma igreja pior do que essa de Jesus? E ele não abandonou ela. Pelo contrário. Ele não pôde levar essa igreja naquele momento, ele levou um ladrão debaixo do braço. Chegou lá no céu com um ladrão debaixo do braço. Parecia uma derrota, não parecia? Todos o abandonaram e ele chegou com um ladrão debaixo do braço, lá no céu. Hoje, o homem mais conhecido do mundo é Jesus de Nazaré. Que ele não desistiu. Então a minha resposta é: não desista nunca. Olha aí. Amém. Amém demais. Isso é importante, né, pastor? Porque muitas pessoas estão em casa e há um discurso hoje dos desigrejados, né? Dizendo assim, a igreja sou eu, não preciso de um pastor, não preciso de sentar num banco, não preciso ir para a igreja. E as pessoas estão se alimentando disso, né? Cada vez mais esse grupo ganha força. Então, não desistir de estar em comunhão, né? Acho que é importante, né? Da nossa geração. Tem os benefícios, né, pastor? Porque assim, as pessoas olham pelo lado ruim. Eu me decepcionei, o irmão me cumprimenta diferente, me trata diferente. Mas tem muitos benefícios, né, de você estar em comunidade, né? Tem muitos benefícios. Quando eu cheguei para Osasco, a igreja de Osasco, a primeira igreja, estava com muitos problemas. Tinha enfrentado muitas dificuldades ao longo dos anos e as pessoas estavam saindo da igreja. Naquela época, ela tinha tido 600 e poucos membros, estava com 170 membros só, quando eu cheguei. E tinha um irmãozinho lá, que eu vou omitir o nome, ele está por aí ainda, graças a Deus, e ele veio falar comigo no gabinete pastoral. Ele disse: pastor, eu vou embora dessa igreja, essa igreja é muito problemática. Vou procurar uma igreja boa. Eu falei: vai não, irmão, vai não. Ele falou: pastor, o senhor tem que me dar uma boa razão para eu não ir. Depois eu te dou uma boa razão. Eu sou cheio de defeitos. O povo que está aqui é cheio de defeitos. Se você sair daqui e ir para outra igreja, você vai estragar ela. Porque você também é cheio de defeito. Então fica aqui, a gente vai juntar a minha miséria com a sua miséria. Vamos pedir misericórdia para Deus. Jesus vai ter misericórdia de nós.
e nós vamos ser uma igreja forte e poderosa. Amém. Amém. Ele foi embora. E a última vez que eu vi, ele ainda não tinha encontrado a igreja que ele queria. Olha só. É isso. O problema não tá na igreja, de fato, né? Porque se eu sou a igreja, eu sou o problema. Então, quando quem diz eu sou a igreja, eu saí da igreja, então um problema saiu do outro problema. Então essa questão aí acho que tá respondida, né, Ronaldo? Não fica sozinho, né? Fica na sua igreja, procura. Defeitos a gente vai encontrar. É igual trabalho, né? Você tem um monte de gente lá que você não gosta, às vezes no trabalho, e você não fica lá. Mas hoje tem muito mimimi, meu irmão. Uns crentes fracos, cheios de mimimi. Graças a Deus que tem muita gente abençoada, né? Verdade. Graças a Deus. Tem crente que vale a pena, honra o nome de Jesus. Mas tem uma turminha que, misericórdia, viu? Volta para a igreja, vai servir Jesus, vai glorificar o nome do Senhor, vai perdoar os irmãos, os dificuldades. Esses ímpios na igreja vai ter sempre. O joio está no meio do trigo, não tem jeito. Só no arrebatamento da igreja que o joio vai separar do trigo. Verdade. É verdade. E também faz parte, né, pastor, da nossa caminhada, suportar os irmãos, né? E ser suportado, porque a gente também não é fácil, né? Sim. Então, suportar aqueles que às vezes não pensam como a gente, e viver em comunhão, né? Não viver em concordância total em tudo, porque isso é impossível, nem no casamento, talvez, né? Mas suportar e viver bem, acho que essa é a missão da igreja, né? No casamento é o lugar que tem mais discórdia. O dia que os discípulos falaram com Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus falou com eles aí perguntaram, até 7. Jesus falou até 70 vezes 7. Se ele tivesse dobrado a pergunta e tivesse dito, e quantas vezes eu tenho que perdoar minha esposa ou meu esposo? Aí Jesus ia falar, traz uma calculadora aí, por favor. Ali ia ser um momento na história que ia ser criada a calculadora. A calculadora ia criar lá. É verdade. Muito bom, muito bom. Bom, então acho que essa daí Essa foi. Tá bem clara, né? Pastor, uma coisa que as pessoas sempre se perguntam, muitos pastores, líderes já foram perguntados sobre isso. Como saber minha vocação ou meu chamado como cristão? Ok, esse é um tema muito, muito importante. Uhum. Porque o que é vocação e o que é chamado? Então nós temos uma vocação geral e temos o chamado específico. A vocação geral, eu poderia usar aqui 5, 6 textos, mas vou usar um só. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante. Ali, se você olhar o texto original, está escrito, enquanto você está indo, você vai fazendo discípulo. Isso dá a entender que você tem uma vida normal. Todo cristão, empresário, empregado de uma empresa, médico, profissional liberal, enfim, qualquer um, tem esse chamado. Porque esse chamado é universal. É para todo cristão, toda igreja. Então, enquanto você vai fazendo discípulos. E é incrível que você faz querendo ou não. Porque se você for um bom cristão, de bom testemunho, de boa convivência, de bom relacionamento, você vai fazer discípulo de bom testemunho, de boa convivência. E se você for um meia boca, você vai fazer um cristão porcaria também. Não tem jeito, você não foge de fazer o discípulo, porque você vai fazer alguém. Ou bem, ou mal, ou ruim, ou bom. Então, já que você pode fazer um mal acabado, faz um bem feito, dá um bom testemunho, serve a Deus e cumpre o seu chamado, que é o chamado de ser o sal da terra e a luz do mundo. É a luz do mundo. Este é o chamado de todo cristão. Agora, o chamado específico é outra coisa. Deus tem chamados específicos também. Certo? Deus tem chamado específico. Por exemplo, vamos ver se a gente cita um exemplo bíblico. Vamos citar um exemplo bíblico. O Filipe estava lá em Samaria. Samaria estava, capítulo 9 de Atos.
E Filipe estava em Samaria, Samaria estava batizada com o Espírito Santo, e o fogo estava caindo, e o povo se convertendo, e livro profano queimando na rua, e estava uma coisa tremenda. E de repente disse o Espírito Santo: vai para a estrada que leva para Gaza, porque ela está deserta. E o Filipe imediatamente obedeceu, chamado específico. Ele sai e vai para lá. Chega lá na estrada, ele fica no meio do caminho, esperando o que vai acontecer. Não tem ninguém lá. Dali a pouco vem um negão lá da África. Geralmente um cara bem arrumado, bonitão mesmo, meio gordinho. Por que gordinho? Porque eles geralmente eram eunucos, né? Então o eunuco pode engordar um pouquinho, porque ficou mais tranquilo, né? Então vai engordar um pouco. Entendedores entenderão? Então ele estava, aquele homem estava indo no carro, na carruagem da rainha da Etiópia, e ele estava levando o livro do profeta Isaías, e ele estava lendo. E o Filipe era atlético, hein? Começou a correr atrás da carruagem. Lá vai ele correndo, e vai atrás da carruagem, e está escutando o que o cara lê, e ele pergunta: "Ai, você está entendendo o que você está lendo aí?" E o cara disse: não estou entendendo nada. A Bíblia não diz, mas o Filipe acabou pegando uma carona, né? Porque o cara subiu na carroça e foi ensinar para ele. Ganhou ele para Jesus, batizou ele, e ele foi para a Etiópia. Resultado: até hoje, tem cristãos etíopes que são daquela origem ainda. Olha só. A igreja da Etiópia. Incrível. Sim. Olha. É um chamado específico. E aí poderia estar dezenas aqui, mas sem um só basta. Poderia dizer que o chamado de Felipe era um evangelista. Era um chamado específico para fazer um discípulo ali, um evangelismo, mas estava específico. Entende? Sim. Mas, pastor, e como que, por exemplo, eu quero servir, eu quero ter esse chamado específico. Você consegue identificar buscando a Deus, ou algo que você vê que o seu coração é voltado para aquilo? Eu gosto de louvar a Deus, então acho que esse é o meu chamado. É algo assim, ou é uma resposta de Deus sobrenatural? Tudo que você vai começar tem um início. Tem jeito de começar pelo fim, sempre começa pelo começo. Então, como é que você começa? Você começa com o chamado geral. Certo. Entende? Você começa a produzir frutos na igreja, no lugar onde você está. E, de repente, o Espírito Santo vai te direcionando. Quando você vê, você está... Vou citar o meu exemplo, minha experiência. Sim. Eu aceitei Jesus no dia 5 de abril de 1973. Há muito tempo. E 15 dias depois eu estava na Praça Rui Barbosa, lá em Bauru, interior de São Paulo. 15 dias depois? 15 dias depois, pregando o meu primeiro sermão. 15 dias depois. Capítulo 11 do livro de Atos Apóstolos. Olha só. Que Atos Apóstolos? Nada. Capítulo 11 do livro do Evangelho de João. Estou falando, porque eu estava falando de Atos, ficou na cabeça. Capítulo 11 do Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro. Qual era o meu sermão? Eu estava morto. E Jesus me ressuscitou. Olha isso. E foi aqui nessa praça que ele me alcançou. Pronto, esse foi o meu primeiro sermão. Que lindo. Entende? E aí eu comecei. Aí passou abril, que eu converti em abril, maio, junho e julho. Em julho veio a primeira palavra de Deus me chamando para um chamado específico. No final daquele ano, do meu primeiro ano de fé, no começo do próximo ano, dia 16 de janeiro, eu estava chegando no seminário. Eu tinha 8 meses de crente. 3 anos depois da minha chegada no seminário, só fiz o curso médio na época, eu estava sendo ordenado a pastor e enviado para o interiorzão de Minas, pastorear numa cidade que não tinha ninguém para dar Santa Ceia. Então me ordenaram solteiro com 21 anos para ir pastorear uma igreja no fundo de Minas. Assim comecei o ministério. Chamado geral, seguido de chamado específico. É por aí. Entendi. Então, a melhor maneira da gente encontrar esse chamado específico... É começar a fazer. É trabalhar, né? Sim, trabalhar. Fazer. Aquilo que o Senhor já mandou todo mundo fazer, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Agora, presta atenção na Bíblia. Olha se Deus deu algum chamado específico para algum vagabundo.
Não tem, né? Não tem. Todo mundo tava envolvido no trabalho. Por quê? Porque Deus não chama a gente para perder tempo. Deus chama a gente para trabalhar. Eita. Não tem mimimi no reino de Deus, gente. Não tem espaço para isso, né? Não tem. Então, pra gente meio que fechar esse assunto, porque é um tema que gera, de gerações em gerações, sempre vem isso, né? Como é que eu descubro? Então, é meio que natural, né, pastor? É natural. Você começa a fazer a obra, por ela ter transformado a sua vida, em gratidão a Deus, você começa a pregar, falar para os seus amigos, viver o evangelho de fato, as pessoas começam a ver que você é diferente, e naturalmente o Senhor vai te colocar na posição que Ele tem específica para você. É exatamente assim. Porque com Jesus não foi diferente. Jesus, passando pela beira do mar da Galileia, viu os discípulos que estavam lançando a rede, eles não estavam dormindo, eles estavam trabalhando, e enquanto você faz a obra, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, ou pescadores de homens. No outro dia, o Natanael já vai lá, já busca o Filipe, já traz para Jesus. Dali a pouco já tem 5, 6, 7, 8, 12 e começa, e o ministério vai para o mundo inteiro. Gente, o reino de Deus é dinâmico, não é estático. Ser cristão é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Sensacional. Então, fechamos aí mais um conselho, que é uma dúvida que muita gente tem, principalmente os jovens que começaram na caminhada agora também, aí vê os pregadores, vê aqueles pregadores de Instagram e fala: será que esse é o meu chamado? Então, comece fazendo o básico. Adore a Deus, ame ao próximo, cumpre o ID, e aí, naturalmente, o Senhor vai te colocar na sua vocação. E sabe esse negócio de falar que Deus chamou para pregar para as multidões? Então tá bom. O camarada foi chamado e Deus falou para ele que ele ia pregar para multidões. 40 e poucos anos mais tarde, ele vai para um lugar de oração e ele está orando lá, e ele lembra daquele dia que Jesus falou com ele. E disse: Jesus, cadê as multidões que o Senhor falou? O maior número de pessoas que eu já peguei foi um grupo de 4.000 pessoas. Estou achando pouco. E o Espírito Santo, tão amoroso, cheio de misericórdia e de graça, falou com ele, falou assim: para quantas pessoas você já pregou até hoje? Depois de mais de 40 anos, já preguei para muita gente. O Espírito disse: eis aí as multidões. Glória a Deus. Eu tive essa experiência. Eu imaginei mesmo. Eu tive. A gente fica esperando um cenário, né? E o cenário já aconteceu. Já aconteceu. Que lindo. Quando eu chegar lá, meu irmão, isso é uma festa. Uma multidão de gente que chegou lá. Lindo por causa demais. da misericórdia de Deus. Sensacional. Então é isso. Esse tema foi. Vamos lá, pastor, mais uma, ó. Vamos lá. Eu não sei como saber a vontade de Deus pra mim e tomar as decisões certas. Como faço para conseguir ouvir a Deus? Primeiro, Deus precisa saber qual é a sua vontade. Por quê? Porque se você tiver boa vontade, Deus vai operar. Se você tiver má vontade, Deus vai ter que te transformar primeiro. Então, primeiro, mostra a tua vontade para Deus. E aí Deus vai mostrar a vontade dele para você. Agora, se você quiser alguma coisa assim palpável, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Então, essa é a vontade de Deus. Vai fazer a vontade de Deus? Faz isso. Ninguém perece. Prega para todo mundo, leva a mensagem, vive o evangelho, vive o reino de Deus, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Então, primeiro, assim, pra gente entender a vontade de Deus, a gente tem que primeiro ser mudado, né? Ser transformado. Isso. Naquilo que Ele quer que nós sejamos, né? E aí depois fica mais fácil da gente entender. Vai mais ou menos por aí, né? Primeira transformação em nós, né?
Às vezes a gente muitas dessas perguntas surgem até porque essas pessoas querem uma experiência de resposta de Deus sobrenatural, né, pastor? Eles querem, nós queremos que tudo vem de fora para dentro, mas não vem nada de fora para dentro. É tudo de dentro para fora. Porque quando o Espírito começa a operar, também começa a operar de dentro para fora em nós. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Isso é o que a gente mais peca, talvez, né? Querendo só algo externo. E aqui dentro o nosso coração não tá sendo moldado. E aquele... A gente também é uma geração meio instantânea, né? A gente quer orar hoje, pastor, e no sonho já ter a resposta. Orar antes de dormir já ter a resposta no sonho. Ou a gente quer que apareça um anjo e fale com a gente. Mas nem tudo é assim, né? A gente vê que com Daniel não foi assim. Teve uma demora. A gente vê que para muitos isso leva um tempo, né? Tem coisas que levam tempo e tem coisas que Deus interfere e faz. Como Ele é soberano, a gente tem que apenas crer e esperar na soberania dele. Agora, essa coisa da oração, eu acho que a oração é algo muito especial na nossa vida, porque nós temos que falar com Deus. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa que eu tenho que ir para um lugar de oração e ficar lá o dia inteiro do joelho dobrado, clamando? Não. Significa que enquanto eu estou indo, lembra do Mateus 28:19? Enquanto eu estou indo, eu também estou orando. Na vigília do dia e da noite. Sim. Tem uma voz de oração no meu coração. Agora aqui, falando com vocês, tem uma voz de oração aqui dentro de mim. E tem uma voz de oração aí dentro de vocês. Faz essa voz funcionar todos os dias e você vai ver como que a coisa vai acontecer. Isso é orar sem cessar, pastor. Isso é orar sem cessar. E então, pastor, uma dúvida também, pensando aí, eu já peguei aqui, peguei uma dúvida que os jovens têm muito. Pastor, é errado eu orar no banho? É errado eu orar deitado? É errado eu orar sem camisa? Essas questões, pastor, para tirar essas dúvidas do coração do jovem. Deus te fez pelado. Respondi já? Tem muito jovem que fala, mas eu tô no banho, será que eu posso orar no banho? E eu, particularmente, é o lugar que eu mais oro ali, choro na presença de Deus. O dia que o arrebatamento acontecer, você vai subir pelado. Vai ficar só a roupinha ali no... O problema não está no fato de você estar vestido ou não, está na situação da sua nudez espiritual. É a promiscuidade lá, fazendo um estrago no coração. Aí tem problema. Fora disso. Amém. Aproveitando que a gente falou disso, ô Brunão, vou pegar uma aqui mais da frente. Beleza. Que eu acho que se encaixa mais no momento, mas a gente tenta passar por todas que a gente levantou. Sim. Pastor, como vencer um vício? Pergunta mais difícil que vocês fizeram foi essa. Essa é a pergunta bomba. E aí eu tenho que apelar para minha experiência. Para mim foi automático. Eu tinha o vício do álcool e o vício do fumo. E na hora que Jesus me libertou dos dois. Eu não tive mais problema nem com um nem com o outro. Naquele dia eu fui liberto. Mas eu vejo tanta gente que demora para ser liberto. E eu respeito a experiência dele. Porque a experiência dele é diferente da minha. Então, a questão de vencer o vício deve ser uma questão de perseverança. Você persevera na presença de Deus. Quando você estiver cheio de Deus, você está vazio do vício. Ou seja, preencher o lugar do vício com a presença dele. De Deus, né? Para mim foi isso. A presença dele me encheu, o vício foi embora. Na hora, assim, à noite. No outro dia eu estava liberto. Peguei um cigarro na mão, não consegui fumar. Nem que eu quisesse, eu não conseguia. Estava liberto. Eu já tinha usado remédio para parar de fumar, não parava de jeito nenhum. Mas agora foi automático. Deus me encheu, o vício ficou, não tinha lugar para ele, ficou do lado de fora. E não é da vontade de Deus, né, pastor, que a gente fique preso, né? Porque o vício é uma prisão, não é? Vício é prisão, é escravidão de Satanás.
Entende? Não tem esse negócio assim, não, o cristão fumando, bebendo, fazendo isso. Não tem nada disso. Entende? Não tem nada disso. O cristão não pode ser preso a nada, não pode ter vício algum. Nenhum tipo de vício, enquanto não se libertar. Mas a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então insista com o problema do vício, até ficar liberto. Não desanima, não larga a igreja, não larga nada. Agora, tem que ter boa vontade, senão... É por isso que eu já disse lá, deixa Deus saber a tua vontade, para depois você saber a vontade dele. Sabe, Deus, eu quero ser liberto, eu quero, de todo o coração. Duvido que o Espírito que me libertou não vai libertar você, duvido. Precisa ter essa sinceridade com verdadeiro. Deus, né? Tem que ser verdadeiro. Com Deus não tem meio tempo. Não, eu gosto disso e tal. Claro que eu tive outras coisas que deu trabalho. E até hoje dá. Vou fazer 70 anos daqui a pouco. Mas eu ainda tenho luta. Sim. Mas não é vício. Ninguém pode ter vício. Sim. O cristão tem que ser liberto. E outra coisa que os jovens têm muito problema é confundir tentação com pecado. Certo. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair nela. Aí a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vai entrando, vai fazendo, e depois de consumado, o pecado gera a morte. Então a tentação vem para você vencer, para você ficar robusto na fé. Não é para você pecar, é para você vencer. E aí você vai ficando robusto na fé. Porque é o exercício que faz o atleta, não é? Sim. Então, na fé, o atleta, na fé, ele tem que fazer exercício. E para fazer exercício, ele tem que passar por provas. Tem que fazer prova de força, prova de resistência. E a prova de força e de resistência na fé são as lutas, as tribulações, as tentações, sabe? Sim. É para vencer, é para a gente crescer. Só olhar na palavra de Deus, Romanos capítulo 5. Vai estar lá, tudo lá bonitinho pra gente. É isso. É vencer as dificuldades. O vício é uma coisa, né, pastor? E aí você falou que as tentações são outras. As tentações sempre vão estar realmente ao nosso redor, né? Nos cercando, tentando fazer com que a gente caia. Isso. Agora, o vício é aquilo que você... diariamente não consegue viver sem, né? Exatamente. É uma coisa diferente. É diferente. A tentação pode vir de dentro e de fora. A tentação. O vício sempre está dentro. Porque a pessoa está dominada por aquele desejo, por aquela paixão. Seja a nicotina, seja a cocaína, seja o que for. Mesma coisa. É isso aí. Muito bom. Pastor, manda outra. Vamos lá. Como gerenciar a vida ministerial com a profissional? Tem muita gente que tá no profissional, mas também tem um chamado claro e específico ministerial. Como que concilia isso? O ministerial com o profissional? Bom, se eu entendi bem a pergunta... eu não quero ser repetitivo, senão eu voltaria lá em Mateus 28, 19, e diria: enquanto você faz uma coisa, você faz outra. Como Neemias, que usava a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. Fazia as duas coisas. Mas para não ser repetitivo, então eu tenho que dizer o seguinte: essa coisa de gerenciar a vida, eu vou responder como pastor, que geralmente é assalariado pela igreja. Eu não posso colocar o salário como principal na minha vida. Se eu colocar, o meu ministério está destruído. Eu não posso pastorear pelo valor que eu recebo, pelo salário que eu recebo. Eu tenho que entender que o meu patrão é Deus. Se foi ele que me chamou, ele que é meu patrão. Entende? Sim. Ele que é meu patrão. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu era pastor num lugar e fui para outro, porque Deus mandou. No lugar que eu estava muito bem.
Eu estava ganhando 12 salários mínimos por mês. Estava ótimo. Eu fui para outro lugar para ganhar 5. Eu fui naturalmente, sem nenhum problema. Chegou lá, Deus me abençoou de tal maneira que não fez diferença os 12 para os 5. Sim. Aí eu fui para outro lugar que eu não ia ganhar nada. E Deus me abençoou do mesmo jeito. Eu posso contar a história se vocês quiserem aqui, mas vai demorar um pouco. Pode contar. Então, eu estava numa cidade que o presbitério lá de Minas Gerais me mandou. E o presbitério falou que ia me dar 2 salários. Olha, ganhei 12, ganhei 5 e ganhei 2. E não ganhei nada, porque eles não mandaram nada. Eu poderia ter arrumado minha mala, pegado minha esposa com meus 2 filhos, que na época eu tinha, e ir embora. Mas eu fiquei na cidade. Eu vim aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu vou ser aqui. E Deus vai me dar condição. E eu comecei a buscar trabalho. Eu comecei a buscar trabalho e fui buscar trabalho. E aí, naquele ano, Deus me abençoou sobremaneira. No outro ano, eu tive que ir para um outro lugar também, que eu não ia ganhar nada. Começar tudo do zero. No ano anterior, eu tinha trabalhado no comércio de tijolo, bloco, de vermelho, de barro e telha colonial, que na época vendia muito lá no interior. Mas no ano seguinte, eu fui para um lugar que não tinha nada disso, não tinha trabalho. A cidade era uma cidade velha, não estava construindo nada, eu não tinha o que fazer. Eu tinha um corcel velho, caindo nos pedaços. E aí eu levantei de madrugada e orei. Orei e disse: Deus, hoje eu tenho que dar um fim nesse carro. O Senhor abre uma porta para mim. E o Júnior, pastor Júnior, tinha acabado de chegar do hospital, tinha nascido. Minha esposa estava ainda com cirurgia. E eu levantei 5 horas da manhã, orei a madrugada, o resto da madrugada, eu peguei o carro, saí bem cedinho, fui para o centro da cidade, parei o carro num lugar lá e fiquei ali perto, olhando para o carro. Vou cortar algumas coisas para ser rápido. Daí a pouco chegou um homem e disse assim: sou apaixonado por um carro desse. Eu falei: é todo seu. Está à venda. Mas o senhor só troca por outro carro. Eu falei: eu preciso de 16 mil cruzeiros hoje. Era cruzeiros o dinheiro. Ele falou: eu tenho aquele carro ali, ó. Eu te dou ele no seu e volto 16 mil cruzeiros. Era uma Brasília zero, linda, maravilhosa, valia quase o dobro do meu carro. Eu disse: tá bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse carro, vai andar uma volta nele, para você primeiro sentir o carro. A sua Brasília eu não preciso nem montar nela, porque eu tô vendo que tá nova. O carro tem esse problema. A parte elétrica estava ruim, o pneu estava careca, a bateria estava errada, estava tudo esculhambado o carro. Tinha motor bom e funilaria boa, porque eu tinha ganhado de oferta. Um irmão tinha me dado motor e funilaria. Ele falou: não precisa olhar nada, o que tiver que fazer eu faço e tal. Cadê o documento do carro? Eu falei: tá lá na casa da minha sogra, 50 quilômetros de distância. Ele jogou a chave da Brasília e disse: vai buscar. Eu peguei o Brasília, virei, dei 120 no pau e fui lá, busquei. Trouxe o documento, dei para ele e ele já estava com cheque assinado de 16 mil cruzeiros. Eu disse: rapaz, você nem andou no carro, nem experimentou o carro, depois você pode não gostar do carro, o carro tem problema. Eu não queria dar um tombo nele, eu não vou fazer um mau negócio no cara. Aí eu falei: não vou fazer esse negócio, eu não posso fazer esse negócio, tá errado, o cara tá me dando o carro dele, ainda pagando o meu. Aí eu sentei no volante, no banco do meu carro, e o Senhor disse: você não orou? Os ímpios ajuntam para os justos. Eu falei: Jesus, isso é um versículo da Bíblia. Eu falei: Jesus da glória, o que eu faço agora? Saí do carro. Falei com ele: você tem certeza que você quer esse carro? Eu tenho certeza. Você tem certeza que vai me voltar 16 mil cruzeiros? Eu tenho certeza. Falei: então me dê aqui. Ele me deu. Eu fui no banco, paguei a minha dívida, botei o carro de táxi e fundei a igreja de Pedra Azul no interior de Minas Gerais com aquele carro. Glória a Deus. Porque Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. É assim que vive na dependência, né? Pronto. Pastor? Dependência de Deus. Assim.
Tem coisa que a gente só vive quando depende mesmo de Deus, né, pastor? Só quando depende. A igreja está lá hoje, tem 2 igrejas na cidade. Eu fundei a igreja, comecei do zero. Olha isso, linda, né? sensacional. Chegou um momento aqui, Ronaldo, que a gente também vive na dependência de Deus e Deus manda o maná. Então chegou o nosso lanche Brutus aqui. Ele que é o melhor lanche da região. Você que tá na sua casa assistindo esse podcast maravilhoso, eu sei que bateu uma fome agora. Olha só, pessoal. E você vai entrar no aplicativo do Brutus e vai pedir o seu. O nosso já chegou aqui. Fazer vontade aqui na galera. Essa é a melhor parte, né? Fazer vontade nos outros. O ruim é terminar o programa depois sentindo esse cheirinho aqui. Deixa pra lá, Ronaldo, esse negócio aí, depois de você abrir. Vamos mostrar só pro pessoal, só pra... Vamos. Pra você que quer pedir um lanche com desconto, vai lá no Brutus, coloca só, o cupom Querigma20, você vai ter 20% de desconto. Batatinha. A Coca já tá na geladeira. Lanche. Já tá na geladeira? Já. Olha o tamanho desse lanche aqui. Olha aqui, gente. É do bom, pessoal. É muito bom esse lanche. Vai lá, peça o seu. Eu acho que eu vou voltar aqui mais vezes mesmo, viu? Pastor, aqui é bom demais. Bom demais, Vem pastor. com a gente, pastor. Além de falar de coisa boa do reino de Deus, a gente ainda come bem. Come bem. Bom demais. E vamos falar de mais um patrocinador? Bora. A The Make 7, os nossos parceiros da The Make 7. Deixa eu falar um textinho aqui para eu não cometer nenhuma gafe, né? A The Make 7 são especialistas em consultoria para melhoria de processos. Nossa missão é potencializar os resultados da sua empresa através de soluções inovadoras e personalizadas. Com uma equipe experiente e dedicada, ajudamos você a alcançar eficiência máxima e crescimento sustentável. Então, se você tem uma empresa aí, médio porte, pequeno porte, você quer ter um crescimento, você quer alavancar a sua empresa, procure a The Make 7 que você vai ter sucesso. São homens de Deus, são homens sérios, que também trabalham aí com o Instagram. O Instagram deles tem várias coisas bem legais, tem o e-mail deles, então entre em contato. Faça aí a sua consultoria, faça a sua empresa dar certo com eles. Muito bom, às vezes, cara, só aproveitando esse gancho, às vezes a especialidade que vem de fora, né, Brunão? Ela enxerga o que a gente não tá vendo. Exato. Né? Às vezes um processinho que muda, às vezes a gente tá falando de conselhos. Isso. A consultoria é isso, né? Às vezes uma coisa que você não tá vendo, que muda na sua empresa com o olhar de um especialista, potencializa demais o crescimento, né? Então, poxa, chama a galera do The Make 7, eles vão te ajudar, conversa com eles, explica a situação, que eu acho que o futuro ali tá vai dar muito certo, igual o pastor tá dando um monte de conselho aqui pra gente, né? Coisas que às vezes os nossos olhos parecem que são vendados, e a The Make vai fazer isso na sua empresa. Muito bom, muito bom. Bora voltar? Bora continuar. Bora pra mais algumas, pastor? Vamos lá. Ó, vou trazer aqui uma situação hipotética, né? Isso pode ser de alguém ou não, se a pessoa estiver assistindo aí, né? É o seguinte, tenho familiares evangélicos. Acho que a pessoa colocou aqui o cenário dela. Tenho familiares evangélicos, mas eu não sou praticante. É da impressão que cresceu, né? No meio cristão. Conheço a verdade, mas não tenho forças para aceitar Jesus. Vivo uma vida normal e sou uma boa pessoa. Será que eu vou pro céu assim? Não. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é só ser uma boa pessoa, né? Não, porque o salvo não é bom. Nem o bom é salvo. O salvo é aquele que foi liberto por Jesus. Entende? Então ele pode ser muito bom, pode ser excelente, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você quer um homem melhor do que Nicodemos, que no dia que Jesus morreu, ele foi lá, pegou o corpo de Jesus, levou, e ele com José de Arimateia sepultaram numa sepultura nova, que custava uma grana no lugar que estava lá. Ele era um homem bom, mas Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode, não é nem entrar, é nem ver o reino do céu. Nem ver, né? Nem ver. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo.
Então se você tá num ambiente evangélico, nasceu num lar cristão, isso também não conta em nada se você não nasce de novo, se você não aceita Jesus. É porque filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvinho. Salvinho, né? Não é salvinho. Não tem como. E entrando ainda um pouquinho mais nesse campo aí, pastor, tem uma outra assim, ó. Como acreditar num livro cheio de histórias mirabolantes, como uma mula que fala, um mar que se abre e animais entrando numa arca, e ainda fazer dela minha regra de vida? Será que a Bíblia não é apenas um livro mitológico? Você não precisa crer na Bíblia. Você precisa crer em Deus. Deus vai te revelar a palavra. Aí você começa a ver tudo que tem sobre Deus na Bíblia. E o resto vem de presente para você. O segredo é olhar para Deus. O segredo é olhar para Deus. Agora, se você quiser experiência fora da Bíblia, então eu vou te contar 2 experiências, pelo menos, que Deus encheu o tanque do meu carro de gasolina. E aí? Conta essa, pastor. Conto aí. Conta essa aí. Estava viajando com a irmã Conceição. Quem conheceu a irmã Conceição aí? Eu conheci. Eu não, mas já ouvi falar. Eu tive essa honra. Mulher de fé. Eu estava viajando de São Paulo para o nortão de Minas. Naquela época, a estrada entre Montes Claros e Rio Bahia era estrada de terra. E quando eu saí de Montes Claros, tinha uma cidade lá chamada, esqueci, Francisco Sá, a última cidade para chegar em Montes Claros. E quando eu estava saindo de Montes Claros, eu devia ter abastecido o carro, eu esqueci. E eu passei por Francisco Sá e não abasteci o carro. Eu tinha dinheiro no bolso. Eu fui viajando e era 400 quilômetros. Meu Deus. E quando chegou no meio do caminho, eu olhei, batendo papo ali e tal. Depois, quando eu lembrei de abastecer, eu olhei lá no marcador de combustível, estava 1/4. Eu não voltava porque tinha mais de 100 quilômetros rodado. Eu não ia para frente porque não... Então eu falei, bom, tem que seguir, vou fazer o quê? Voltar não adianta. Segui. Foi quando o sol estava entrando no horizonte, o carro fez tuc, 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 acabou a gasolina. No meio da estrada. Eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito chateado, porque eu tinha o dinheiro, não era falta de dinheiro. Uhum. Eu desci do carro me amaldiçoando, né? Eu mesmo me amaldiçoando. A irmã Conceição, com aquela voz tão doce que ela tinha, o irmão lembra disso. Ô, pastor, volta aqui, vamos orar, Deus vai dar um jeito. Conceição, Deus já deu o jeito, o dinheiro está aqui no meu bolso. Mas eu não pus a gasolina no carro, Conceição. Não tem nem que pedir para Deus nada, porque não tem nada para pedir para Deus. Não, pastor, vem aqui. Não vou não, Conceição. Eu vou ficar aqui na beira da estrada com um galão na mão. Hora que passar um caminhão, vou entrar nele, vou no posto, pego gasolina, volto aqui e vamos embora. Vamos ser práticos. Não, pastor, Deus tem coisa melhor para nós. Tá bom, então você ora aí que eu não vou orar aí não. Estava muito nervoso. Eu tava com mais fé que o pastor. Sempre teve, né? A Conceição é fantástica, né? Aí ela chamou as crianças. Os meus meninos eram pequenos. Vem aqui, crianças. Estavam todos dentro do carro. E só eu que estava lá de fora. Vamos orar junto às crianças e a Ruth, a minha esposa. Vamos orar. E oraram. Quando ela terminou de orar, falou, pastor, entra aqui e dá partida no carro, por favor. Eu, para não perder a amiga, que ela era tão querida, eu não ia tratar ela mal, ser mal criado com ela, mal educado. Eu entrei no carro, dei partida, o carro pegou. Ai, o carro pegou e rodou até chegar no posto. Meu Deus do céu. Quando chegamos no alto de um espigão assim, que tinha uma de Sidônia, e a cidadinha estava lá embaixo, que eu não lembro o nome da cidade, se não me engano é Fruta de Leite, alguma coisa assim, o nome da cidade lá. Quando eu vi a cidadezinha lá embaixo, o carro fez tuc, 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 acabou a gasolina e desceu na banguela. Parou na bomba de gasolina, eu enchi o tanque até derramar. Então esse negócio de abrir mar, isso aí para mim é moleza, porque quem enche um tanque de combustível no alto das Minas Gerais faz mar abrir, faz baleia engolir homem, faz homem engolir baleia, faz qualquer coisa. Glória a Deus, sensacional. Então não são só as histórias bíblicas, né? Deus continua, né? Tem que crer em Deus, irmão. Crê em Deus e Ele vai te revelar tudo. Pastor, tem mais alguma história aí sobrenatural? Ah, tem um monte. Se tiver mais alguma aí no
na memória, vamos... Mais uma de combustível, vai, rapidinho aqui. Aconteceu no 1º de Osasco. Eu estava no púlpito pregando, quando eu terminei de pregar, fui descer do púlpito, o Senhor falou comigo, enche o tanque do carro do Paulo. Paulo era um membro que nós tínhamos, está aí até hoje, só que agora ele é membro lá em Araçariguama. Eu falo o nome para poder dar a veracidade do fato. Ele está aí, ele está presente, ele sabe disso. Sim. Então, dois irmãos que estavam, uma que estava comigo no carro, que é a Binha, minha filha, e ele que foi o beneficiado. Está tudo vivo aqui, pode contar para quem quiser. E aí o Senhor falou comigo, e eu falei, isso é bobagem da minha cabeça, não tem que encher tanque de ninguém, eu tenho que encher o tanque do meu carro. E saí, fui andando lá para frente, na igreja velha, lá em cima. Quando eu cheguei quase no meio da igreja, o Senhor disse para mim, vai lá e põe essa gasolina no carro do Paulo. Falei, tá bom. Paulão, vem cá. Ele veio. Tem algum gasolina no seu carro? Como é que tá, Paulo? Tem uns pouquinho aqui, pastor. Falei, então vamos passar no posto. Ele, eu vou botar uns tico-tico de gasolina para você. Não, pastor, não precisa não. Não discute comigo. Vamos no posto e vamos fazer. Aquele posto Shell lá na Autonomista tinha acabado de inaugurar. Sabe, na rua da igreja subindo ali? Sim. Na Autonomista, esquina com a Júlio Silva, tinha acabado de inaugurar. Parei naquele posto, dei R$50 que eu tinha no bolso, que era todo o dinheiro que eu tinha pro cara. Falei, enche o tanque desse menino aí e dá o troco para ele. E fui embora com o meu tanque vazio. Quando eu passei debaixo da Visconde Nova Granada ali na Autonomista, o meu ponteiro começou a subir. E encheu o tanque. Nossa. E a gasolina durou a semana inteira e foi a melhor gasolina que eu já tive no carro, porque o carro virou um foguete. 2 experiências. Nem a aditivada era tão boa assim. Nem aditivada. Agora, eu preciso de coisas plausíveis para crer na Bíblia? Eu não preciso, porque eu conheço o Deus da Bíblia. Então, se você quer conhecer só a Bíblia, desiste. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Sensacional, pastor, sensacional. Muito bom. São milagres, né, pastor? Não adianta a pessoa querer entender com os olhos naturais, né? Nem a Bíblia e nem essas experiências que o senhor contou. Eu estou escrevendo um livro com essas experiências. Tenho centenas, gente. Ô, pastor, você é o primeiro a comprar esse livro aí. Tenho centenas. Que bênção, que bênção. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Ele é maravilhoso mesmo. Ele é tremendo. E o senhor falou, né? De olhar, não adianta você olhar para a Bíblia e não crer em Jesus. Talvez Nicodemos fazia muito isso, né, pastor? Exatamente. Ele era mestre, ele era um fariseu, ele conhecia. Mas quando ele estava frente a frente com os reis dos reis, ele não conheceu. Não reconhecia. Porque precisa crer. Eu não cria em Deus. Deus é sensacional. Coisa linda, né? Tem mais, Brunão? Bora. Bom, a gente falou sobre pastoreio, a gente falou sobre testemunhos sobrenaturais. E aí a gente falou também sobre os pastores. A gente estava falando sobre ministério, sobre trabalhar e receber esse valor, receber o salário, né, de pastor. E a gente vê que muita gente pega essa desculpa de que pastor só quer ganhar dinheiro, só quer ganhar aplausos. E por que confiar neles, né, pastor? É uma dificuldade que nós cristãos que seguimos temos às vezes para explicar isso, né? É porque nós temos uns pastores aí que não são pastores, são mercenários. É vagabundo querendo viver por conta do reino de Deus. Sim. Agora, nós não podemos pegar o todo pela parte e nem a parte pelo todo. Sim. Entende? Tem pastores e tem pastores. Tem pastores que são verdadeiros e tem pastores que são falsos. E Jesus não enganou ninguém. Ele disse, nesse mundo vocês vão ter os falsos profetas, e a segunda carta de Pedro fala sobre isso muito forte. Entende? Então tem muita gente sem vergonha aí, ganhando dinheiro em cima. Eu tenho pena deles, porque o fim deles vai ser terrível. É cruel. Sabe? Agora você não pode pegar o todo pela parte. Tem homens de Deus sérios e honestos que eu conheço um punhado deles, graças a Deus. Sim. E infelizmente esses pastores acabam tendo até mais holofote do que aqueles que são verdadeiros, você não acha, pastor? Nem, até porque eles já estão ganhando o galardão deles aqui, né? Sim. O prêmio deles já é aqui. Então eles querem fama, eles querem nome, eles querem título, eles querem carrão. Não tem problema ter um carro bom. Eu não tenho um grande carro, mas eu tenho um carro bom.
Se eu quiser comprar outro, eu compro outro. Entende? Não tem problema. Deus tem me abençoado de todas as maneiras. Agora, eu nunca dependi de igreja nem de salário de ninguém, porque o meu patrão é Deus. Não é soberba. Eu recebo com humildade quando Deus me coloca num lugar para trabalhar e receber. Mas se não tiver salário, eu trabalho do mesmo jeito, porque o meu patrão não pisa na bola. Amém. O segredo é estar o coração no lugar certo. Esse é o segredo. Então essa desconfiança, né, em cima de pastores, eu acho que tem que separar o joio do trigo nessa decisão, né? E é difícil. É difícil. É igual, eu ouvi uma vez de um pastor dizendo assim, 1 PM não é APM. Então, exato. Então, um pastor, né, que você às vezes viu um mau exemplo, não representa todos os pastores, né? Sim. Muito pelo contrário. Exatamente. E para ser pastor não precisa ser perfeito. Entende? Eu não sou perfeito e não tem ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos. Apesar dos nossos defeitos, Deus nos usa. Agora, tem aquele que é bandido, que ele quer explorar o povo. E o fim dele vai ser terrível. Sabe? Vai chegar o dia que... Entende? Vai ter pra onde correr, né? Deixa eu mandar mais uma aqui. Nosso tempo tá quase acabando, mas ainda dá pra fazer mais umas duas. Pergunta aqui, meu Deus. Acho que tem mais alguma só, tá acabando. Pastor, isso aqui eu já vi muita gente falar, muita gente perguntar pra mim, então a gente trouxe isso também. Eu gostaria de entender mais sobre Deus e como ele, sendo bom, deixa tanto mal acontecer no mundo. Parece que o Deus do Antigo Testamento é mais mal ainda. Por que as pessoas ficam doentes e outras sofrem injustamente? Eu acho que a pessoa tá querendo dizer... Por que Deus sendo bom, né? Tanta coisa ruim acontece. Onde Deus está, não acontece isso. Porque o mal não é... O mal não é a permissão de Deus, o mal é a ausência. Onde Deus não está... A filha do Billy Graham disse, até aparece aí na internet de vez em quando, que ela deu um discurso esse tempo atrás lá nos Estados Unidos dizendo, Deus estava na nossa escola, nós banimos ele de lá quando aceitamos a ideologia do gênero. Deus estava na nossa política enquanto nós tínhamos políticos sérios e honestos. Nós banimos Deus de lá. Agora o que sobrou é o que nós temos aí. Então, o problema não é que Deus permite, que Deus deixa, que Deus faz, não. É que Deus é recusado nos lugares. Jesus foi recusado. Você abre o coração, abre a sua vida, abre a sua casa, recebe Deus na sua vida e você vai ser abençoado. Entende? Sim. Todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas muitos não querem o Deus da bênção. E aí fica reclamando. Você está chorando porque você está fora do lugar onde você deveria estar. A presença dele é abundância de alegria, perpetuamente, diz o salmista. Pastor, eu entendo isso que o senhor fala e eu creio muito nisso também. Mas também tem aquela situação que o crente também passa pelo... Aquele que é cristão mesmo. Passa por uma enfermidade, né? Morre. Passa todo ser humano morre. E como explicar isso? Ok, explicar do ponto de vista... Uma doença, sabe? Um câncer que... Uma pessoa tão boa, por exemplo, a própria irmã Conceição, né? Certo. Ela morreu de um câncer, Morreu de um câncer. E a gente fica sem entender. E por negligência, que ela devia ter cuidado e poderia estar conosco até hoje. Ela negligenciou e morreu. Bom, a morte é uma fatalidade normal na humanidade. Agora deixa eu te perguntar, para que serve a morte? Para nos unir a Deus? Para mim a morte serve para me promover para o reino dele. Agora tem gente que a morte não serve para nada, que vai levar ele para o inferno. Você entende? Então para mim a morte é uma bênção. A hora que a morte chegar vai ser uma bênção. Não é para você uma bênção? Você não quer a morte, porque a morte dói. Ou pelo menos a gente acha que dói, né? A gente nunca morreu, mas não é verdade? Então, a enfermidade. A gente não quer sofrer, a gente quer viver bem. Sabe? Mas se eu começar a sofrer e tiver que morrer, isso não é um desastre, não, gente. Isso é uma coisa natural. Eu tenho que estar pronto para morrer. Sim. Entende? No dia que eu sofri o acidente lá, no dia 30 de março de 2022...
Não, de 2002, eu sofri um acidente terrível. Quando eu voltei no hospital, eu estava com a coluna quebrada, fraturada em 2 lugares, estava sem garantia de vida. Primeira coisa que eu fiz, eu disse: Jesus, se chegou a hora, tá bom. Quando a minha esposa entrou, eu disse: meu bem, se prepara, porque provavelmente é agora. E não foi. Mas se fosse, qual a diferença faria para mim? Nenhuma, zero. Quem está em Cristo, irmão, tem medo da morte, não. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Pronto, eu não estou falando bobagem, não. Estou falando com segurança. Quem está em Cristo não tem medo da morte. Porque ele não tem morte. A morte é só uma promoção. Uhum. Nem da morte de nenhuma tragédia, né, pastor? Porque a gente sabe que a vitória sobre tudo já foi... Está. Ganha por Cristo, né? Aí alguém diz assim: não, põe ele num avião e solta ele em cima e faz o avião vir aos pilotos, ver se ele não vai passar medo. É claro que eu vou passar medo. Medo é natural, né? Eu estava vindo da Inglaterra uma vez, eu estava sozinho no avião, da minha família. E no meio do oceano aí, o avião deu umas piruletas, né? E aí deu um gelo na barriga e doeu, até a alma doeu. Que eu vi a viola em caco, eu falei: agora eu vou embora. Mas naquela hora veio uma paz tão gostosa no meu coração. Depois do medo veio a paz. Sabe? A paz que excede todo esse entendimento. Irmãos, não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós cremos no Deus da Bíblia e não na Bíblia do Deus. Aí ele nos faz a palavra dele cumprir na nossa vida, e então essa palavra é verdade porque ela se cumpre na nossa vida, como eu mostrei aqui. Amém. Amém. Sensacional. Bênção. Bom demais. Dá vontade de ficar aqui só ouvindo, não perguntar mais nada. Vamos lá, mais uma. Pastor, sinto que sou incapaz de fazer as coisas bem. Sempre percebo que estou devendo para Deus e que as coisas que faço não são boas o suficiente. Penso em parar. Talvez não estou enxergando o chamado... Exercendo o chamado corretamente. Acha que poderia ser isso? Excelente. Esse cara aí tá... nota 10 para ele. O dia que ele achar que tá tudo bem, ele tá lascado. Entende? Eu estou devendo. O apóstolo Paulo disse: eu sou devedor a Deus e aos homens. Eu estou devendo também. Até o último suspiro da minha alma, eu preciso estar servindo a Deus e ainda vou deixar a desejar. Você está apto para trabalhar, você que fez essa pergunta, porque você está consciente de que você é fraco, de que você não é capaz, que nunca você vai agradar a Deus por aquilo que você faz. Você vai agradar a Deus por aquilo que você tenta fazer, sempre o melhor. Sensacional, que lindo. Essa foi um conforto, irmão. Porque muita gente se sente assim, pastor, no reino de Deus. Talvez por se comparar com alguém. Falar: nunca vou ser como aquele pastor, ou aquele pregador, ou aquele líder. E também porque ela sabe a condição dela diante de Deus, né? Então ela fica: parece que eu nunca faço as coisas corretamente, né? Nunca faço o suficiente. Se sente tão pequeno, né? Nós não podemos medir a nossa relação com Deus com a nossa relação com os seres humanos. Porque os seres humanos não me conhecem. Não conhece você, e conhece em parte. Então ele te julga muito. Deus não me julga, porque Deus me conhece. Se eu estiver servindo ele de todo o coração, ainda que eu esteja fazendo muita coisa que não devia estar fazendo. Quando Deus chamou Abraão e disse assim: anda na minha presença e ser perfeito, Abraão era perfeito? Não. E o que Deus estava falando com ele então? Que ele tinha que ser perfeito no coração. E a partir daí ele ia fazer o melhor para fazer o melhor. Ele ia fazer o melhor para fazer o melhor, entendeu? A redundância. Sim. E é isso que esse meu irmão aí, meu amigo, falou aí, que acha que fica devendo, pois tenha consciência, você é devedor. A perfeição do homem não é na qualidade do que ele faz. Ou melhor, não é na quantidade do que ele faz. É na qualidade do que ele faz. Vou repetir. Não é a quantidade do que você faz. É a qualidade do que você faz que tem importância diante de Deus. E tudo o que fizeres para Deus, faça de todo o teu coração. Amém.
Muito bom. Pô, pastor, mais uma aqui pra gente, depois a gente vai pro final. Que essa aqui é muito atual, né? A gente tá vivendo um mundo assim. Como lidar com os problemas emocionais sendo cristão? Depressão e ansiedade não são coisas de quem não tem Deus? Não. Todos nós vivemos com ansiedade e até com depressão. Quem tem Deus também pode ter depressão, porque as nossas enfermidades emocionais, de um modo geral, são consequência da nossa existência. Eu fiz psicologia, então eu entendo um pouquinho disso também, graças a Deus. Nós somos como, vamos pensar num barranco de estrada. Eu, como sou caipira, né, sou da roça, tudo para mim, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Você vai na beira do caminho lá na roça, lá no campo, tem um barranco lá. E aquele barranco está todo listado, assim, aquelas listas assim. Uhum. Cada cor daquelas listas é uma era daquele barranco. Uhum. É um tempo daquela terra. É a existência dela. A nossa vida é a mesma coisa. Hoje eu sou o resultado de tudo que aconteceu na minha vida. Então eu posso ter medos, ansiedades e traumas. Uhum. Eu sofri situações. Você também. Todos nós temos isso. Sim. Uns têm mais, outros têm menos, dependendo da circunstância em que ele viveu. Então os nossos medos e traumas fazem parte da nossa existência. Mas Deus quer nos curar de todos. Então nós temos que andar na presença dele, levar para ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, e caminhar resoluto, certo de que um dia isso tudo vai acabar. Porque nós vamos ser recebidos na glória. E então tragada será a morte pela vitória. E nós vamos dizer: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Amém. Nós Vitória. temos essa esperança, né? Grande. Que lindo. Que nos move. Aleluia. Sensacional, pastor. A gente tá chegando no fim, eu não posso deixar essa pergunta aqui, depois você fala da manchete, pode ser? Tá bom, tá Tem uma bom. pergunta aqui que tá... Tem uma pergunta que a gente recebeu no nosso Instagram, que a gente fez uma caixinha de pergunta, né? E perguntaram assim: como ajudar o meu esposo que tem ministério pastor... ele é chamado para ser um pastor, e como eu ajudo ele isso? A esposa ajuda o pastor, aquele que ainda vai começar. Tá. Deixa eu começar pelo início. Quem pouco atrapalha, muito ajuda. É só não começar a dizer para ele o que ele tem que fazer. Deixa Deus dizer. É a primeira Já coisa. é um ótimo início. É o início. Quem pouco atrapalha, muito ajuda. Certo. Então deixa Deus falar com ele. Coloca no lugar de companheira, de parceira, sabe? Aquela que está ali para ser cúmplice, sabe? E quando vier o dia difícil, você precisa ser altaneira do lado do seu marido. Quem poderia responder bem essa pergunta é minha esposa. Sim. Porque Deus me deu uma esposa especial. Amém. Todo mundo conhece a minha esposa. Ela é fantástica. Graças a Deus, sabe? Mas eu orei, falei: Deus, em nome de Jesus, não me dê uma pastora. O pastor sou eu. O Senhor me deu uma companheira que complete o meu ministério. E Ele me deu. Não tenho nada contra pastoras. Tenho muitas amigas pastoras. Mas o marido dela precisa ser para ela aquilo que a minha esposa é para mim. Sim. Companheira ou companheiro, idôneo ou idônea. Agora, eu tenho a dificuldade de entender isso aí, porque a Bíblia não diz que tem pastora. Mas eu tenho visto muitas mulheres serem usadas na palavra com muita autoridade, com muita graça. Eu deixo a porta aberta para elas. Agora, ordenar mulheres a pastora, que vocês não me perguntaram isso, mas eu não consigo ver na Bíblia, mas eu não tenho nada contra. Eu só não posso ter nada a favor porque a Bíblia não fala. Sim.
Então, mas para ser a esposa do pastor tem que ser realmente companheira dele em qualquer circunstância. Perfeito, pastor. Muito bom. Muito bom conselho. Bom, agora tá contigo, Ronaldo. Bom, pastor, a gente vai pra pergunta final. Essa pergunta a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, porque a gente tá reunindo aí algumas respostas e a gente tá fazendo um videozinho como se fosse uma manchete de um jornal com essa resposta, tá? Então, não posso deixar de fazer pro senhor também. Pastor, se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você faria? Resumir em uma palavra, revelação. Em uma palavra, revelação. Resumir em uma frase, o alimento de Deus para minha alma. Amém. Sensacional. Aí, ó. Precisa mais de nada, né? Não precisa mais de nada. E aí vai ficar bonito, hein, pastor? A sua foto vai ficar no jornal com a sua frase. No final do ano a gente vai sortear um prêmio aí. Quem sabe uma viagem para Israel. Opa! Mas... Quem sabe Deus toca no coração do pastor e, né, leva a gente para Israel com ele, sabe. na bagagem. Então vamos lançar aqui um negócio? Bora. Vamos, bora. Se vocês conseguirem para mim 12 passageiros, eu dou uma para vocês de presente. Não acredito. Nós sem conseguir. Não, peraí que o Vocês coração estão disparou. ouvindo isso, né? Não, deu até dor de barriga agora. Se vocês conseguirem 24, eu dou 2. Aí, Ronaldo. É missão agora, hein? Agora é uma missão, hein? Agora eu vou ter que trabalhar, oh meu Deus do céu, mais um emprego. Não, a gente vai fazer acontecer. Agora o nosso Senhor, sonho ajuda. tá mais palpável agora. Eu levo vocês 2. Aí, ó. Vamos conseguir. Então, se você quer ir para Israel, comente aqui no nosso YouTube. A gente vai passar todas as diretrizes aí. Pessoal, é sua chance de ir pra Israel E a nota também. Vamos atrás disso aí, Brunão. Vambora. A gente vai gravar um querigma lá em Jerusalém. Que beleza. Vai né? ser lindo. Com o pastor Altair. Pra Vai falar ser só de Israel. Aí, ó. Vai ser bom demais. Bom, Sensacional. Galera, a gente vai ficar por aqui. Nossa vontade, pastor, era de passar a noite aqui, fazer uma vigília, te levar pro monte depois, voltar pra cá e falar um pouquinho mais de Jesus, porque não tem assunto melhor e com quem tem intimidade fica ainda mais gostoso. Mas a gente agradece a sua presença, pastor, agradece a todos aqueles que estão acompanhando. Demais. Foi uma conversa maravilhosa. Eu saio daqui cheio do Espírito Santo, revigorado, feliz, alegre e motivado para continuar. É isso, Ronaldo. Não, eu já saí daqui mudado. Muitos conselhos do pastor veio de encontro com a minha vida. Acho que do Bruno também. Porque são perguntas que a gente tem mesmo, né? De forma natural. Agradecer também o pessoal que nos ouve pelo Spotify. Se você quiser dar uma olhada aí visualmente, vai lá no YouTube, olha lá, mas obrigado por nos ouvir no Spotify também. Agradecer o Ospod Studio, esse estúdio que muito bem estruturado e tem nos abençoado aqui com esse programa. Sim. E agradecer o pastor Altair, né? Eu também. Obrigado, viu, pastor, pela sua presença. Eu que agradeço.